Nostalgia é um negócio complicado. É impossível não lembrar com carinho de uma época de nossas vidas em que tudo parecia mais simples. Antes do download, do Wi-Fi e dos jogos que atualizam sozinhos, a paixão por videogames já estava lá. E as lembranças desse amor antigo acabam, muitas vezes, mascarando as enormes dificuldades que enfrentávamos nos anos 90 em nome dessa paixão. Este vídeo é um lembrete de que, nos anos 90, jogar videogame não era apenas diversão. Era, antes de tudo, um ato de resistência. Os desafios impostos pela realidade daqueles tempos não eram poucos. Um deles era, por vezes, intransponível: o preço. Só para ilustrar o tamanho do problema, o Master System chegou ao Brasil em setembro de 1989, custando 1.500 cruzados novos. O salário mínimo vigente na época mal chegava a 250 cruzados novos. Dá para imaginar um videogame custando 6 salários mínimos? Como se quer sonhar com um aparelho desses, se, na melhor das hipóteses, considerando pais bem generosos, vivíamos de mesada? No Brasil dos anos 90, videogame era coisa para rir. Pouca gente tinha. Quem tinha, virava ponto de encontro da rua toda. Em tempos difíceis, a gente se virava como podia. Além de contar com a sorte de ter um amigo com videogame, o outro jeito de colocar as mãos naqueles objetos de desejo eletrônicos era através das locadoras. Pagávamos por hora para ter o direito de desfrutar alguns momentos com o nosso game favorito. E esses raros momentos passavam rápido demais. Na ausência de locadoras, fliperamas vinham a calhar, apesar da fama de serem ambientes mal frequentados. E muitos eram mesmo. Tudo em nome da paixão. A verdade é que bem poucos de nós chegaram a ter videogame em casa nos anos 90. Quem tinha, sabia que era fruto de muito sacrifício de nossos pais e de muita lábia da nossa parte, já que videogame era, por incrível que pareça, um brinquedo mal visto na época. Diziam que estragava a TV e que se jogássemos muito, corríamos o risco de viciar. Quando finalmente conseguíamos o tão sonhado aparelho, chegava a hora do próximo desafio: conseguir ligá-lo à TV. Por ser considerado supérfluo e também pela fama de estragar a TV, o videogame ficava confinado à pior TV da casa. Isso quando tinha, porque não eram raras as vezes em que só havia uma TV e era preciso disputar com nossos pais pelo uso do aparelho. Videogame, na hora da novela e do jornal, nem pensar. Por isso, nem reclamávamos, qualquer TV servia. Qualquer uma mesmo. A maioria dos televisores daquela época não contava com entrada áudio e vídeo, o que obrigava que o videogame fosse ligado diretamente na antena. Esse não era um processo simples e dependia dessas caixinhas moduladoras RF, que convertiam o sinal do videogame para que ele pudesse ser utilizado em qualquer televisor. Sim, isso causava chuviscos, e nem sempre a imagem tinha a nitidez e a clareza com que estamos acostumados hoje em dia. Mas quando estávamos jogando nossos jogos favoritos, era fácil esquecer desse detalhe. O problema mesmo era conseguir os tais jogos. Era raro, muito raro, conseguir comprar um jogo. Muitos deles custavam o equivalente a um salário mínimo. Por esse motivo, tínhamos que recorrer às locadoras, que eram verdadeiros templos de adoração do nosso passatempo predileto. Às vezes, sabíamos exatamente qual jogo procurar, pois já havíamos lido sobre ele em revistas ou visto em algum comercial na TV. O problema é que muitas vezes os jogos que queríamos já estavam alugados, e tínhamos que escolher outro para não sair da locadora de mãos abanando. O jeito era decidir pela capa e torcer para o jogo ser bom. Era sempre uma surpresa. Se tivéssemos o azar de alugar alguma tranqueira, estaríamos condenados a jogá-lo mesmo assim para não perder nosso suado dinheirinho e ficarmos sem videogame. Nesse caso,
só teríamos uma chance de nos redimir na próxima locação. E era preciso ficar de olho, porque se não devolvêssemos o jogo no dia certo, a multa era pesada e doía no bolso. Os jogos daquela época não eram brincadeira. Nada de tutorial, modo fácil ou salvamento automático. Você decorava padrões, aprendia errando, recomeçava incontáveis vezes. A dificuldade não era só desafio, era limitação técnica, herança dos arcades. Os jogos daquele tempo tinham pouca memória e, por isso, tinham que fazer valer cada segundo com uma experiência brutal. Ficou travado em uma fase? Já era! Não havia vídeo no YouTube ensinando a passar. As dicas vinham no boca a boca, na escola, na revista do mês. Quando descobríamos alguns segredos sozinhos, que triunfo! Essa era uma vitória que ninguém podia nos tirar. Jogos traduzidos em português? Esquece! Nos anos 90, jogar videogame no Brasil também significava enfrentar barreiras linguísticas. A gente se virava como podia. Não era raro ter que recorrer a dicionários para se ter uma ideia do que o jogo estava dizendo. Jogar RPGs cheios de história em inglês era uma missão reservada a poucos. Mas a coisa podia ficar pior. Às vezes o jogo que queríamos estava totalmente em japonês. Aí valia a adivinhação. O jeito era decorar menus e comandos para tentar resolver aquele quebra-cabeças em formato de kanji. Mesmo assim, essa dificuldade fazia parte da aventura e acabou marcando uma geração inteira de gamers. Há quem diga que o videogame ensinava inglês melhor do que o colégio. Multiplayer não era online, era no sofá, disputado em controle com fio curto. De vez em quando, saía discussão para decidir quem seria o Player 1, embora fosse praxe que o primeiro controle ficasse reservado ao dono da casa. Agora, se desse briga, resolvia ali mesmo. Era competição cara a cara. Era amizade construída no controle 2. Nos anos 90, não eram todos os lugares que nos recebiam bem. Em certos círculos, falar que gostávamos de videogame nos fazia ser taxados como nerds sem vida social. Geralmente, guardávamos as conversas sobre videogame com os mais chegados. Nós sabíamos que éramos pioneiros naquele novo formato de entretenimento. E por isso, tínhamos que ter cuidado onde pisávamos. Ser gamer nos anos 90 exigia esforço. Era caro, era limitado, era difícil, mas cada conquista tinha peso. Cada fase vencida era memorável. Cada jogo alugado era especial. Talvez hoje seja mais fácil, mais bonito, mais tecnológico. Mas naquela época, cada jogo era único. Cada conquista tinha sabor. Cada momento virava memória. A gente não sabia, mas estava vivendo algo que jamais seria igual. Nos anos 90, a gente não só jogava. A gente lutava para jogar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Ajude o nosso canal a ficar mais conhecido no YouTube. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima!